Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 21º dia dos 31 dias de horror, o segmento da minha experiência nas aventuras fantásticas, na qual entre os dias 1 de outubro até o dia 31 eu irei apresentar aqui um livro-jogo de terror diferente. Ora bem, vocês quando veem a descrição que acompanha cada vídeo deste segmento, vocês repararam que há um determinado género de terror que podia ser abordado em livros-jogos que eu fosse apresentar ao longo deste segmento, que é o slasher. Mas já estamos no 21º vídeo e vocês, ao fim de 20 vídeos, devem estar a perguntar: então, Tiago, já apresentaste aqui sobrenatural, apresentaste aqui vampiros, apresentaste aqui lobisomens, apresentaste aqui terror Lovecraftiano, onde é que está o slasher? E é isso que eu trago hoje. O vídeo de hoje vai ser para apresentar o livro Psycho Killer, do autor David Lowery. David Lowery que escreveu o livro Jailbreak, que vocês conheceram que vocês conheceram há uns dias. Psycho Killer foi escrito desta vez não aquele terror demoníaco, mas é muito aquele terror, é o terror slasher, muito inspirado, fortemente inspirado, mais até do que nos podemos aperceber, bastante inspirado nos slashers dos anos 70 ou 80, mais propriamente Halloween ou Friday the 13th. Mais Halloween do que propriamente a outra série de filmes. Porque existem bastantes paralelismos aqui com este livro. Então, do que é que se trata a história de Psycho Killer? E eu vou-me focar aqui um bocadinho mais na história antes da parte do gameplay, porque embora existam muitos elementos de gameplay neste livro, eles não são tão prevalentes como em muitos outros livros-jogos que utilizam uma mecânica de jogo mais elaborada. Aqui a parte mais elaborada é realmente a própria história em si, e o David Lowery consegue criar uma narrativa muito diferente daquilo que nós vemos em Jailbreak e no resto da trilogia do Shadow Thief. Então, Psycho Killer começa com um prólogo, no qual nós, como um polícia, penso eu que nós somos do FBI, já não tenho a certeza, eu acho que somos do FBI, nós e o nosso parceiro vamos a uma casa onde houve algum. Não, nós não somos do FBI, nós somos polícias. Sim, nós somos polícias. E nós vamos para uma casa em que, onde se repararam em perturbações ou distúrbios e gritos e tudo mais, e então nós fomos enviados para investigar o que se passa nessa casa. E depois de explorarmos um bocadinho, nós encontramos a família que vive nessa casa. Portanto, nessa casa vive um casal, não é? Duas pessoas, mais três filhos. Um filho mais velho e dois gêmeos. O casal e o filho mais velho são encontrados mortos, com facadas no corpo, mas os dois gêmeos estão vivos. Encontramos primeiro o rapazito, que está na mesma sala que os pais e o irmão, e ele fica completamente deslocado quando nos vê, tenta nos atacar e tudo mais. E depois, quando este prólogo acaba, nós encontramos a menina. Conseguimos encontrá-la. E aí, depois, a ação passa para 20 anos depois. A nossa personagem é um dos gêmeos e o outro gêmeo estava preso num asilo, no asilo Markham. Portanto, ok, não é... aqui há certas referências, mas sim, o nome do asilo é Markham. E dando uma de Michael Myers, não é? Esse gêmeo foge e vai ter com a nossa personagem. E imediatamente, mal começa o enredo de 20 anos depois, nós entramos imediatamente na própria ação. Porque, por alguma razão, a nossa personagem tem uma ligação psíquica com o nosso gêmeo, e então nós sabemos sempre quando ele está perto. E então a própria ação começa no edifício universitário onde nós estamos, porque nós somos estudantes de um doutoramento, penso eu,
E quando sentimos que quando nós vemos uma notícia de que alguém escapou desse asilo e começamos a sentir a presença desse gêmeo, é aí que depois a ação começa. E aqui, lá está, é uma parte mais é uma parte um bocadinho mais chata, em questão narrativa que eu posso apontar. É um pequeno defeito que eu posso apontar aqui em Psycho Killer, que é não existe propriamente uma construção de história antes de entrarmos na ação. E isto porquê? E eu agora vou saltar aqui um bocadinho para a parte do gameplay. Um dos elementos deste jogo, para além das várias pontuações que nós temos, é um survivor counter, ou seja, uma contagem de sobreviventes. E é-nos dito logo imediatamente que temos 7 sobreviventes. Nós não estamos incluídos. Nós seríamos a 8ª pessoa. E automaticamente nós já sabemos que temos 7 pessoas para ajudar, não é? 7 pessoas para salvar. E, e lá está, imediatamente nós sabemos isso e não sabemos, não conhecemos essas personagens verdadeiramente. Quando nós sabemos que o nosso gêmeo está à nossa procura e invade o edifício universitário onde nós estamos, nós vamos imediatamente ter com um professor, que é um dos sobreviventes, e depois, quando nós vamos a fugir, encontramos os restantes sobreviventes. Que agora eu fico na dúvida se nós realmente somos um dos 7 sobreviventes ou não, porque eu estou-me a recordar que existe o professor e depois existem mais 7 colegas pronto, de várias idades. Existem mais 5 colegas de várias idades e então isso totalizava já os 7 connosco, mas eu não tenho a certeza, eu penso que nós somos realmente um dos sobreviventes. E a forma como eles são apresentados já é no meio da ação, ou seja, no meio da fuga, porque basicamente nós temos que fugir aqui do nosso gêmeo. E as personagens são apresentadas quase em forma de lista, do género: este é o fulano tal, é estudante disto, tem não sei quantos anos, e 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 adjetivos que o descrevam psicologicamente. Pronto, e temos isso para as personagens. E não dá muito tempo para nós conseguirmos perceber como é que elas realmente são sem ser através destes bullet points. E isso não é muito. Na minha opinião, isso tirou um bocadinho de familiaridade e a parte pessoal da própria história. Porque, pronto, nós vemos os slashers, não é? Nós vemos filmes de Sexta-feira 13, por exemplo, vamos pegar naqueles que têm a história mais genérica, mas antes da matança começar, antes do vilão aparecer, nós temos momentos de interação entre as personagens para nós conhecermos um bocadinho de como é que cada uma delas é. E embora na maior parte destes slashers as personagens sejam bastante genéricas, porque todas elas têm características que as colocam em comum de outras personagens de outras séries de filmes, ou até mesmo de filmes dentro da mesma série, ao menos nós estamos em contacto com elas e cria-se ali uma familiaridade ao ponto que nos faz sentir alguma coisa quando alguma coisa lhes acontece. E aqui é muito difícil nós entendermos isso, é um bocadinho difícil nós termos essa familiaridade. Outra coisa que eu posso, outra coisa que eu posso apontar, não como negativo, mas como menos bom, é que quando nós colocamos, e eu a primeira vez que eu joguei este livro, eu julguei que haveria uma complexidade maior na gestão dos sobreviventes. E o que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que, embora haja a possibilidade de nós perdermos amigos durante esta aventura, também podia haver a possibilidade de os manter salvos. Algo como, por exemplo, Until Dawn ou outros jogos da série Dark Tapes, por exemplo. Portanto, Dark Tapes, Dark Pictures, peço desculpa, estava a pensar noutra coisa. Portanto, The Dark Pictures. Portanto, aquela possibilidade de nós, enquanto algumas personagens possam morrer, outras podem sobreviver, ou então podemos acabar o jogo quase sem ninguém, ou podemos acabar o jogo com toda a gente a sobreviver.
Este não é o caso. Infelizmente este não é o caso. Se nós fizermos o caminho correto até ao fim e derrotarmos o vilão, infelizmente quase todas as personagens morrem e não há forma de dar a volta a isto. Infelizmente não há forma de nós conseguirmos salvar todas as personagens. Isto, atenção, eu joguei este livro duas vezes. A primeira vez a minha personagem morreu a meio da história, da segunda vez já consegui chegar ao fim. No entanto, em ambas as situações, os primeiros momentos, não é? As primeiras 20, 25 referências à volta disso, foram basicamente as mesmas. E este é um problema que eu vejo muito em relação a Psycho Killer. Está mais preocupado em criar uma história do que propriamente nos deixar moldar essa mesma história. E o que é que eu quero dizer com isto? E agora vou voltar aqui, agora vou passar aqui um bocadinho à parte de mecânica e criar aqui um paralelo entre a mecânica e a própria narrativa. O que é que eu quero dizer com... Uh, uh, em questão de mecânica, este livro tem bastantes pontuações. Não temos só a pontuação de sobreviventes, mas também temos a pontuação de agilidade, força, temos o endurance, que é a nossa vida, temos inteligência, carisma e sorte, ou fortune, ou fortuna, não é? E depois também temos a sanidade. E quando a sanidade chega a zero, basicamente é um game over. Embora nós tenhamos estas pontuações todas, dificilmente nós nem sequer temos um sistema de combate. Portanto, não existe combate aqui. Então, quando não existe combate, o que nós fazemos muitas vezes com essas pontuações são testes das mesmas. Portanto, quando nos é pedido um teste de inteligência, temos que rolar 2 dados e o resultado, para ser um resultado favorável, o resultado dos dados tem que ser igual ou inferior à nossa pontuação, e assim sucessivamente. Acontece, não digo que acontece bastante isso, mas acontece mais a, part, a partir da segunda metade do livro do que propriamente na primeira. E isto aconteceu em ambos os gameplays que eu tive deste livro. Porquê? Porque este livro preocupou-se muito mais em criar uma história do que propriamente em ajudar a moldar essa mesma história. Eu disse isto há pouco e volto a frisar que há momentos em que eu senti que o David Lowery estava mais a criar os momentos tensos de matança típicos de um slasher do que propriamente nos dar a possibilidade de controlar a história e permitir que certas personagens sobrevivam. Porque muitas vezes na primeira metade do livro o destino das personagens era muito à base de sorte e não à base de escolhas. Quando eu rolava um dado e me calhava, por exemplo, um 6, imediatamente isso significava que uma das personagens ia morrer. Eu não sei se isso seria também igual na outra pontuação, mas o que acontecia era que havia a consequência dessa rolagem e depois a narrativa mudava da primeira pessoa, não é? Ou melhor, da segunda pessoa, ou seja, saía da nossa posição para se colocar na posição daquele sobrevivente ou daquela personagem que ia morrer, só para mostrar a personagem a ser morta. E isso depois acontecia encadeadamente, de uma forma encadeada, ou seja, nem sequer podíamos escolher nada. Nós tínhamos o resultado do dado, víamos a consequência do resultado e depois saltávamos para outra referência e depois dessa que basicamente descrevia onde é que a personagem estava e depois saltávamos para a referência seguinte e que a personagem era morta. E era isso, e depois nós tínhamos que cortar um survival count em 1. Eu posso dizer que só uma pessoa é que sobreviveu. Só uma pessoa sobreviveu. E eu sinto que o caminho correto para o final mesmo só leva a que uma pessoa sobreviva. E atenção, não estamos a falar que nós sobrevivemos sozinhos. Não. Há uma pessoa que sobrevive connosco. Que é, ok, é o interesse amoroso da nossa personagem. Por isso. Portanto,
nós temos bastante esta gestão, não é, do próprio gameplay. A partir da segunda metade, como já não há aquela necessidade de nós gerirmos tantas pessoas, porque basicamente a maior parte das pessoas, a maior parte dos sobreviventes não sobreviveram, existe já uma maior variedade de escolhas e uma maior dinâmica. E eu acho que aqui é que Psycho Killer consegue melhorar imenso. A primeira metade, e isto tirando o prólogo, a primeira metade é muito scripted, ou seja, é muito guia-se através de um guião. A segunda metade já é mais liberta. Já podemos fazer mais escolhas, já pode acontecer mais. Existe uma dinâmica maior. Por exemplo, existe um momento em que nós estamos a ser perseguidos pelo nosso gêmeo e nós temos que entrar num elevador. E nós temos que fazer certos cálculos, nós temos que rolar dados e fazer cálculos para determinar quantos segundos é que o elevador vai demorar a chegar até aquele piso, juntamente com o tempo que leva para as portas abrir e fechar. E eu acho isso incrível, porque cria uma dinâmica muito grande e uma enorme variedade. E depois, quando nós entramos no elevador, eu já não me recordo muito bem, mas eu acho que nós temos que fazer o lançamento de dados para determinar quantos andares nós descemos antes do nosso gêmeo invadir o elevador e ir nos atacar. E quanto mais para baixo estivermos, porque nós queremos chegar mesmo ao último andar para conseguirmos fugir, quanto mais longe nós conseguirmos descer, melhor. E eu acho isso muito, muito bom. Há um momento, aliás, até antes do próprio elevador, quando nós temos que ativar o gerador, existe um quebra-cabeças e é mesmo daqueles quebra-cabeças que nós chegamos mesmo a pensar. Portanto, é muito dinâmico, é muito criativo e eu acho que o livro só tinha a ganhar se fosse um bocadinho mais complexo. Porque ele tem as 400 referências, não é as 400 referências padrão. Se ele fosse um bocadinho mais complexo e nos desse a possibilidade de gerir as personagens. Ou seja, podermos controlar quem vive e quem morre e as nossas escolhas que realmente criarem consequências e a possibilidade de nós podermos salvar essas personagens. Eu acho que Psycho Killer podia ter ganho muito se tivesse ficado um bocadinho mais na forja para elaborar esta dinâmica. Uma boa notícia é que existe um Psycho Killer 2. Não o vou apresentar durante estes 31 dias, portanto, isso poderá ser para o ano noutra dinâmica de Halloween. No entanto, eu acho que o livro é mais grosso. Eu ainda não o li. O livro é basicamente o dobro deste, em termos de dimensão. Portanto, eu acho que David Lowery eh, conseguiu evoluir, conseguiu evoluir mais na sua escrita e trazer uma história mais complexa e uma dinâmica de jogo mais elaborada. E é isso que eu espero. Depois, quando eu trouxer, eu espero mesmo que essas sejam as minhas palavras principais quando eu trouxer esse livro aqui para o canal. E bem, hoje foi Psycho Killer e este vídeo teve quase 20 minutos, é incrível. Eu tinha mesmo muito para dizer acerca deste livro e mesmo assim eu acho que não disse tudo. Mas essa é que é a maravilha desta série, é apresentar apenas uma pequena ideia acerca dos livros, deixar-vos com curiosidade sobre de os consultar, não é? Eles estão à venda na Amazon, portanto, se vocês tiverem interesse, é apoiar o trabalho destes autores. Portanto, este foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal, cliquem no sino para continuar a receber notificações destes vídeos e de muitos outros que irão surgir entretanto no canal. E eu espero contar muito sinceramente com a vossa presença no dia da manhã. Até à próxima.